E aí, galera, estamos aqui para falar sobre Aves de Rapina, o filme da Arlequina. E sim, nós vamos adentrar e muito na treta. E aí, meninos? Aves de Rapina. Eu acho que este vídeo poderemos começar com a representante do lado feminino. Dependendo do que tu porque, falar, a na gente verdade, vê o quanto que a gente pode xingar. É uma tendência girl power, porque, né, a gente vai tomar hate logo de saída com esse vídeo aqui. Então tá, vamos começar. Não, mas antes eu vou deixar vocês começarem, porque a gente vai falar sobre uma coisa muito especial e muito importante. Sim! Vamos falar do Apoia-se? Vamos! Vamos falar. Vamos falar dessa vez que a vez que eu falei, ela perdeu a fôlego. compostura, perdi rir demais, Desculpa. né? Apoia.se/Vigília Nerd, você tem um mundo de novidades, de recompensas da nossa campanha mensal do Apoia-se. E grupo secreto, prêmios, distribuição de brindes, aquela coisa toda, aquela interação com a galera da Vigília. Então, apoia.se/Vigília Nerd, dá uma passadinha lá e ajuda a gente a melhorar aqui nossos vídeos, nosso canal, enfim. Nosso podcast. Nossa vida nerd no Isso geral. aí. Esse mês o nosso sorteio é uma barrinha de urânio pra você aí que quer se preparar pra guerra. Não. Não. Enfim, galera, Aves de Rapina, a gente tem agora basicamente um filme solo da Arlequina com outras mulheres. Não é solo daí, né? Mas vocês entenderam. Eu acho que talvez o que pegou aqui pra mim é eles ter colocado Aves de Rapina no título, sabe? Não precisava. Não precisava, né? Podia Acho que podia ter sido só um filme, um título qualquer pra Eu acho que Arlequina podia ou só ser. Arlequina. O filme da Arlequina Arlequina, e daí introduzir as aves de rapinas, porque elas ficaram em segundo plano. Com certeza. Não só em segundo, como eu diria terceiro, quarto plano. Terceiro, assim, porque, quarto. A outra lá, a óbvio que guriazinha, ficou em segundo plano. Óbvio que a Arlequina ia ter o seu grande destaque e que as outras iam ficar um pouco mais atrás, mas eu acho que elas ficaram muito pra trás. Acho que elas ficaram... não tiveram tempo pra desenvolver o suficiente. Eu, pessoalmente, não me apeguei muito a elas, assim. Gostei muito da nossa Canário. Gostei mesmo, assim, achei ela legal. Ainda acho que não foi desenvolvido o suficiente, mas... delas eu acho que ficou a minha preferida ali. O que vocês acharam disso? Eu acho que talvez o grande problema desse filme é não encarar logo de frente que é um filme da Arlequina. Porque, vamos combinar que esse filme só existe em função de Margot Robbie e seu Star Power ter transcendido os padrões de todos os filmes aí, né? E funcionou, uma das únicas coisas que funcionou em Esquadrão Suicida. Ela começou a bombar, Eutônia, Oscar, ela só faz coisas legais aí nos últimos tempos. E ok, vamos premiar ela com um filme solo. Porém, a gente colocar Aves de Rapina antes da Arlequina, embora eles ainda tenham colocado a Arlequina e sua emancipação fantabulosa. Fantabulosa. Então, não tive problema do filme ser dela, porque ela realmente entrega, ela é uma boa atriz, ela entrega cenas de ação muito boas, muito coloridas. Gostei que eles aprofundaram e resgataram a questão dela ter um PhD, da historinha dela na introdução, que ficou legal. E volta e meia ela meio que está analisando as pessoas, acho que essa ideia foi muito bem, funcionou. Mas realmente as Aves de Rapina estão ali meio que pra quase nada, né? Nisso a gente também pode analisar um pouco o roteiro, a história. O que vocês acharam disso? Ela tem o mínimo de levar o ponto A ao ponto B, né? A gente tem a construção lá do vilão que tá legal, o Máscara Negra acho que ficou ok. Acho um ponto positivo pro filme. Eles pincelam rapidamente a questão da homossexualidade dele ali, não escancaram muito, né? Eles colocam também umas pitadinhas isso nas personagens. Acho que o vilão, ele poderia entregar um pouco mais na questão vilania mesmo, né? Ok, ele vai lá... A entrega do Evan McGregor foi ótima, porém a construção do personagem não foi suficiente. Ele é um cara... Assim como todos os outros, eu acho, né? Mas ele é um cara que tá lá, a galeria de vilões de Gotham é excelente, né? Sim. Mas ele é um cara que tá lá, que tá simplesmente assim, eu sou mal por ser mal. Eu sou mal. Não tem um background, assim, que me demonstre como eu sou ferrado, por que eu sou ferrado. Eu tô ali porque, não sei lá, porque, né? Isso é bem... Frustrante. Um outro ponto positivo, acho que são as cenas de ação, realmente. Dá pra ver que as cenas são um pouco lentas, eu até acho que não houve muito uso de dublê, o que eu acho legal também. São um pouco lentas, mas entregam bastante, assim, bem coreografadas, assim, principalmente ali da Arlequina e da Canário Negro, ali que eu acho que ficaram muito boas mesmo. Mas eu acho que tive vários problemas de desconexão
com o filme. É verdade. Assim, parece que em certos momentos a trama daí era mais o lado positivo, assim, uma doideira da cabeça da Arlequina. Tu mergulhava nas imaginações doidas dela, no jeito dela de pensar. Mas, ao mesmo tempo, do nada, parecia que tava num filme de sessão da tarde. Fala aí. O filme, todas as partes que a Arlequina tá envolvendo a história, ela tá contando a história, ela tá aparecendo na história, ela fica muito bom. E daí, quando vai contar alguma coisa dos Aves de Rapina, é a parte do filme que dá a canseira. Sabe? Dá uma enfraquecida. Dá uma enfraquecida. Eu não sei se é porque a Margot, ela é super acima das outras, ou porque o personagem dela é muito bom, ou porque os outros personagens ficaram mal construídos, enfim, eu não sei. Eu, José Eduardo Marques, vendo o filme, tive essa sensação de que nas partes que a Arlequina tava na história, que a Arlequina tava contando a história, o filme fluía bem, e nas partes que tu ia, por exemplo, contar lá da policial, ou que tu ia pra parte... policial. Que tu ia pra parte da caçadora, ou que tu ia pra parte da canário. Era umas partes assim que dava era aquela parte que tu tá no cinema que tu troca de posição, sabe? Que tu fica meio... Assim, por exemplo, a policial, acho que pra mim foi o personagem que mais não se conectou com a história. Ela ficou muito Tem nada a ver, não tem nada a ver. Principalmente a parte que ela tem que ser bem humorística, ela não entrega também. Porque assim, ó, dá pra ver até no finalzinho ali, não é um spoiler, elas comentam, tipo, parece que ela é muito caricata, policial dos anos 80, não é mesmo? Então, assim, parece que eles querem forçar isso como uma forma de humor, até tipo, estamos forçando essa caracterização aqui, mas ao mesmo tempo não acontece o suficiente pra gente achar que é de propósito. Então parece que é só sem querer e que ela não tem profundidade nenhuma. Mesmo a caçadora, que com um background ferrado, a gente não se sensibiliza com a história dela, né? A René Montoya é menos, né? Porque ela simplesmente é jogada na trama ali, ela tá ali porque tem que estar ali. E eu acho que talvez o problema desse filme seja a construção. Eu entendi que a Arlequina está nos contando uma história, mas eles deveriam ter surtado um pouco mais nessa questão da montagem do filme. Por exemplo, ela começa a contar a história dela, agora tem que contar a história da caçadora. Ok, contei a história da caçadora. Continuamos a história? Não, porque tem a história da Canário para contar aqui ainda. E ela faz toda uma volta para chegar naquele ponto onde o filme continuaria do ponto onde ele parou. E aí eu acho que essa é que dá a cansada. Isso, sabe? tipo, acontece muito... Não é bem... Não chega a ser no meio do filme, mas também não é bem no início. Então, quando tudo realmente começa a, de fato, acontecer... A gente já tá lá quase na metade do filme, eu acho. Assim. E aí tem pouco tempo pra desenvolver, pra criar. A gente tem pouco momentos delas juntas, momentos mesmo de interação ali, sabe? Quando junta o time todo, a gente pensa assim, nossa, foi assim que vocês juntaram essa galera? Demoraram todo esse tempo pra fazer isso? Deu uma cansadinha, né? O filme tem 1h48, a gente saiu da sessão perguntando, nossa, quantas horas tem esse filme? Não tem nem 2 horas. A gente vai tomar hate, cara. Como a gente falou no começo. Pode ser que o filme não seja pro nosso público, pode ser que o filme seja muito bom pro público feminino. A Bruna tá aqui pra dizer se é ou não. E as pessoas podem concordar ou podem discordar da Bruna, pode concordar ou discordar da gente também. Cada um tem a opinião que quiser. Mas realmente olha, principalmente na parte da caçadora ali, olha, aquela historinha dela foi muito... Eu adoro a Mary Elizabeth Winstead. Eu adoro. E eu não conectei Eles com ela estavam assim, também. ela chegou em casa, família morreu, assassino salvou ela, criada por outros 2 assassinos, virou uma máquina de matar, voltou, matou. Aí eu Cheguei, vou fazer piadinha. E ela não teve uma conclusão ali de, tipo, a gente acompanhou, sem grandes spoilers, mas a gente acompanhou a trajetória dela de vingança, mas sem ela ter ali o desfecho dentro dela, assim, tipo, não teve muito essa parte de emoção, sabe? E eles cortavam muito essa questão dela ser mais sombria. Tu passou a tua vida inteira se preocupando em vingança, tu não vai te preocupar em treinar no espelho, como que tu vai te dizer pra pessoa, pô? Eles constroem ela uma caçadora fodona, sombria, e aí ela tá ali treinando. Assim. Acho essa cena legal, até porque, tipo, assim, vamos pensar que o filme é tudo uma doideira da cabeça da Arlequina, por mais que seja ela contando uma história, mas também tem as viagens dela e tal. Então isso pode ser até um certo devaneio dela, uma forma de que ela veja as coisas. E mesmo que seja real da caçadora fazendo isso, acho válido também, achei engraçado. Eu gostaria que ela tivesse mais surtada, né? Porque a gente tem momentos que ela poderia estar surtada. Eu queria que ela surtasse naquela cena em específico que vocês vão ver que começa a nevar. Tem a nevinha naquela cena ali, eu queria que ela tivesse surtado assim, ó. Eu pensei assim, meu Deus, agora vai...
Eu falei, ela já é louca normal. Agora, meu amigo... Temos uma certa cena com drogas. E, né? Neve. Nevezinha, flocos de neve. E aí é o momento que eu achei que ia estar surtado mesmo, porque, dadas as proporções, se você assistiu ano passado Dora Aventureira, a gente tem um momento que é surtado, mais surtado que a Arlequina. Olha o nível do filme. O Robson tá comparando o filme da DC com Dora, velho. Dora Aventureira. Eu quero ir embora. Robson gostou de Dora Aventureira. Adorei Dora Aventureira mais que E reclama Aves de mim Rapina. que gostei de Maísa. Mais que Aves de Rapina. Bom, mas vamos partir para outro ponto, que daí eu vou elaborar um pouco aqui a minha opinião, né? Já que estamos falando de um filme de mulheres, protagonistas femininas, a questão Girl Power. Eu acho que deixou muito a desejar. Tive cenas que eu gostei muito, e é um filme que me deixa triste justamente por ter vários respiros, não só da questão Girl Power, mas tipo, em todos os pontos, assim, tem vários pontos positivos de diálogos, pequenos diálogos interessantes, cenas de ação, algumas coisas assim, mas que não cumpriu o suficiente. Então, tipo, tinha muito potencial e não foi entregue. Na questão, especificamente, voltando aqui pro Girl Power, não me senti saciada, não senti o empoderamento de todas elas. Por exemplo, a Arlequina ali, a gente acha o quê? Que vai ser o momento que ela vai, né, a emancipação dela, né? Não precisa do Coringa. Só que ela fica o tempo todo O macho falando alfa, eles que falam, não né? precisa do Coringa, né? Então ela fica o tempo todo falando isso e de fato não sei se ela chega nessa emancipação dela. Talvez no final do filme, ali, uma cena final, seja ela indo em caminho à liberdade dela, espero que sim. Mas não senti essa grande construção, assim. Ainda mais que é um filme dirigido e escrito por mulheres, e até produzido pela própria Margot. Eu esperava um pouco mais dessa emoção, dessa transição dela como uma pessoa que estava num relacionamento abusivo e mega agressivo, né? Diferentão ali. Pra ser a própria vilã própria ali. Tem uma cena que eu tenho que destacar que eu gostei muito, que todas as meninas vão se identificar. A Canário Negro tá lutando, e daí os cabelos dela vêm na cara dela olha pra Arlequina. Tem um elástico dela, a Arlequina dá o elástico, ela prende o cabelo e continua a pancada. Assim, ficou muito bem colocado, que é aí que eu digo, tipo, não ficou uma cena forçada, ficou bem natural, porque é uma coisa normal. E toda menina normalmente tem um rabicó pra dar pra outra. Isso eu adorei. Aqui, ó, meu rabicó aqui, ó. Meninas, alguém precisa? Mas é isso aí. É o teu local de fala, então tô só aqui assinando embaixo. Concordo com Pontos positivos desse filme são as belas cenas de luta. Com né? certeza. Eles A Arlequina descendo a marreta e todo mundo é muito legal. Ela legal. colore muito bem as cenas com os efeitos que ela usa, com a da bazuca, com a fumaça, enfim. Todo momento tem uma explosão colorida ali para combinar com Essas cenas ficaram muito massa. Porém, aí a gente vai para um grande problema que a gente já viveu na DC no cinema. Esse filme, ele sofre do mesmo mal de Esquadrão Suicida? Em que sentido, assim? Esquadrão Suicida não tinha uma ótima trilha sonora, não tinha cores incríveis, maquiagens geniais e cenas de luta, ok? Eu acho que sofre do mesmo mal, sim. Acho que, assim como o Esquadrão Suicida, vários pontos positivos, assim, mas durante a trama não é bem executado, não é bem construído, e a gente fica ali com uma certa expectativa e não sai saciado. Eu acho que sofre do mesmo mal, sim, mas não acho que é tão ruim quanto. Não sei se vai chegar no mesmo nível de Esquadrão Suicida de sei. tomar um reboot aí e fazer outro. E tanto hate igual ao Esquadrão Suicida, eu acho que vai ter bem menos. Também acho. Mas é que todo mundo tava, né, devido a Arlequina ter sobrevivido a essa... E ela estará no reboot de Esquadrão Suicida de James Gunn. Ela sobreviveu a esse primeiro... Isso é a expectativa. A expectativa bem. Ela sobreviveu a esse primeiro elenco do Esquadrão Suicida. Teve um filme dela, né? Com as aulas de rapina, mas teve um filme dela. Então talvez as expectativas para esse filme estavam um pouco altas demais. Nossa querida amiga Steph lá do Fidedigno tava com hype. Tava com hype lá em cima. Mas talvez o problema seja esse. Não existia hype. Eu não tinha hype. Pra mim, eu não esperava nada além. O que eu esperava, na verdade, era me divertir e que por essa questão toda feminina de direção e que elas pregaram muito de que ia ser diferente por ser uma diretora mulher, escritora mulher, eu esperava um certo olhar diferente sobre essas questões do grupo, das mulheres, dessa emancipação da Arlequina. Um recado mais claro. Um recado legal, assim, uma coisa mais... Mesmo que fosse só um filme de ação meio genérico, assim. Mas eu acho que nem isso entregou direito. Ele é um filme de ação bem genérico, diverte em algumas partes e outras não. O ponto principal é o ponto no momento em que a gente tem
Uma certa explosãozinha lá no final, né? Nossa, eu dei um berro. Aguardem uma explosão muito boa, gente. Apesar de que foi também um pouco aleatório. E eu achei porque gostei, mas eles foi vieram aleatório. conduzindo o filme todo que a guria tinha mão leve. Sim, tudo bem, mas e aí a Nel? Sim, ela tava com o anel. Bom, assistam. É lá no finalzinho, depois vocês comentem com a gente o que vocês acharam dessa cena aí de uma certa Eu gostei explosão. dessa cena. Eu também gostei. E é isso, eu acho. A gente tem mais alguma coisa pra acrescentar sobre Aves de Rapina? Acho que todo mundo achou meio mediano, né? Bem médio, bem Mas- médio. Já vamos dar as notas. Qual Ó. a tua Vamos dar as nota? notas. Não quero começar. Começa com o Zé. Ah, porque... Eu sabia que tu ia dizer isso. Vai lá, Zé. Vai lá. Força, força. 13,5 com medo do hate. Nossa, eu tava pensando uma coisa bem abaixo. Ó, então tá bom. Vai, Robson. Eu vou dar uma nota 1,7. Eu vou dar um 2,2. Nossa, então eu dei muito alta. Eu fiquei com medo de dar menos de 3 porque vocês iam me crucificar. Tu não pode tem pensar que no que os pensar por outros. si só. Tem que pensar com É a a sua sua crítica. consciência. Aqui na Vigília a gente faz tem a que nossa estar em paz crítica com sua consciência. baseado em nossas opiniões e nossas construções. Ninguém está sendo pago aqui, né, Zé? 13,5. Isso. Então tá, gente, esse foi o nosso vídeo de Aves de Rapina. Assistam o filme, comentem com a gente o que vocês acharam. Se vocês concordam, discordam, vamos conversar sobre isso. A gente pode fazer mais vídeos sobre isso se vocês quiserem. Sobre expectativas para Esquadrão Suicida 2, quem sabe, 2, reboot, sei lá que porcaria vai ser. James Gunn, we trust. Yes. E é isso aí. É isso aí, né? É isso aí. Acessem o nosso canal aqui, assinem o canal, acionem o Assinem, acionem o sininho, sininho. nos acompanhem em todas as redes sociais, vejam nosso podcast. É isso aí, a Vigília não para.